Pessoal, muito bom dia. São 9 horas da manhã, hoje no dia 26 de outubro de 2025, e a gente está começando mais um Paulo Magalhães Responde. Esse programa que a gente tem todo domingo, de 9 às 9h30 da manhã, são 30 minutinhos, falando sobre planejamento empresarial e sobre planejamento de carreira, e a gente começa agora. Vamos lá. Então, a gente está começando mais esse bate-papo hoje aqui no Paulo Magalhães Responde, e eu queria agradecer a presença e a participação de todos que estão com a gente e as pessoas que estão chegando para conversar com a gente hoje. A gente está fazendo essa live hoje a partir... Nós estamos nos Estados Unidos, a gente veio participar de um evento aqui ligado à internacionalização das atividades empresariais, pessoais aqui nos Estados Unidos. E a gente quer falar um pouquinho, o tema da live hoje é como você poder planejar e como você poder projetar o crescimento e a expansão da sua empresa aqui para os Estados Unidos. Olha só, pode ser que você não tenha interesse nesse momento em vir para cá e poder desenvolver uma atividade fora ou trazer sua empresa para cá. Mas é importante que você saiba e tenha conhecimento do que é importante, do que é necessário fazer, para que você possa, no momento em que ou tiver interesse, ou você souber quem tem interesse, você pode saber aonde buscar a informação e como fazer. Então, a gente está começando agora a nossa live de número 185, e a ideia é falar um pouquinho com vocês hoje aqui sobre quais são os passos e como você pode planejar o crescimento e a expansão da sua empresa para atividades fora do país e para desenvolver atividades, sobretudo, nos Estados Unidos. Então, antes de começar, e você sabe que a gente sempre faz isso todo domingo, a gente passa por nossas redes sociais e quer convidar vocês para, se você ainda não se inscreveu, ajuda a gente a crescer nas redes, dá uma força aí para a gente, se inscreve e manda para aquela pessoa que, de alguma forma, você acha que ela vai poder precisar disso em algum momento, e manda para essa pessoa o nosso link, o link do nosso canal no YouTube, no Instagram. Então, vai ajudar muito a gente, se você puder ajudar a gente a crescer um pouquinho. Então, lá no YouTube, a gente está no canal Paulo Magalhães Planejamento. A gente está com mais de 300 vídeos sobre esse tema. Lá no Facebook, a gente também está no canal Paulo Magalhães Planejamento. E lá no Instagram, a gente está com 2 contas. No @PauloVDTC, a gente tem conteúdos diários sobre planejamento empresarial e sobre planejamento de carreira. E lá no @VDTC, a gente está falando da educação executiva. Se você ainda não conhece, dá uma chegadinha lá, e você pode levar todas as ferramentas, todas as técnicas, todas as vantagens de um planejamento estratégico, de um planejamento empresarial, para a sua empresa nos níveis estratégicos, táticos e operacional. A gente pode, aqui na VDTC, ir para a sua empresa e fazer, junto contigo, um planejamento e uma organização, criando objetivos, metas e indicadores, e ainda assim treinar toda a sua equipe, desdobrando esse planejamento para que todos possam conversar a mesma língua e ir adiante, ok? Então, é um canal de formação, um canal que você pode educar as pessoas que estão com você e que trabalham contigo. Lá no LinkedIn, a gente tem conteúdos mais voltados para você que é o responsável, que é o executor. Você que é o responsável pela execução do planejamento. Então, lá no LinkedIn, você vai ter ferramentas mais objetivas para conduzir o planejamento. Você que é consultor de planejamento, professor de planejamento, você que é o gestor da pequena empresa e que você quer tocar diretamente e fazer o seu planejamento, então essa é a hora de você acessar e baixar os materiais. Mas se você é da turma que gosta de áudio, trilhas de 15 a 20 minutos, não deixe de seguir a gente lá no nosso podcast Projeto de Vida, lá no Spotify. Lá você tem, toda semana,
uma trilha de 15 a 20 minutos que fala um pouquinho sobre o tema que a gente conversou aqui na live do final de semana. Ok? Então vamos lá. A gente sempre indica um vídeo para você dar uma olhada por semana. E o vídeo que a gente indica hoje é a live número 184, que foi da semana passada, e que falou a importância de você tomar decisões que geram e que agregam valor para a empresa. Ah, Paulo, mas toda decisão que eu tomo, de alguma maneira, ela vai gerar algum valor para a empresa. Claro que sim, mas existem decisões que são mais estratégicas e que precisam ser analisadas com carinho, cuidado maior, e diferente de decisões que são mais operacionais. Todas elas são importantes, mas só uma delas vai reposicionar a sua empresa de um patamar A para um patamar B, aonde esse patamar B ele vai ser diferente e melhor do que esse patamar A. Então, não estamos dizendo para você deixar as decisões e as ações operacionais de lado, mas estamos dizendo só assim, olha, é preciso dosar e é preciso ter cuidado para que você tome decisões que vai alavancar a sua empresa para um patamar diferente e você tem que ter tempo para isso. Então, essa live falou sobre isso, vale a pena você dar uma chegada lá e dar uma olhada nesse material, tá certo? Muito bem. Então, a gente vai começar hoje, a gente começa agora, para você que está assistindo ao vivo, essa live aqui no domingo com a gente, de 9 às 9h30 da manhã. Para você que está assistindo essa live gravada em alguma das nossas plataformas digitais, ou para você que está escutando a gente através do podcast Projeto de Vida no Spotify, a gente começa agora a nossa live de número 185, onde a gente vai falar sobre o planejamento da internacionalização da sua empresa e o que é que você deve fazer, que passos você deve seguir, e é isso que a gente vai falar agora. Muito bem, muito bem. Todas as vezes que a gente cresce e que a gente começa a ficar um pouco mais desenvolvido, mais bem-sucedido na nossa atividade, no lugar que a gente está, a gente começa a ver que aquele mercado é um mercado bom, é um mercado positivo, e existe possibilidade, e você começa a pensar em expandir esse negócio para outras áreas. Não necessariamente fora do país, mas você busca expandir uma coisa que já está dando certo. Naturalmente que você só faz isso a partir do momento em que você já está dominando todos os aspectos relacionados à sua operação. Mas chega um momento em que você já está basicamente estabilizado, já passou para uma fase de sustentação ou de maturidade na sua empresa, e você agora quer mais e quer avançar e dar outros passos em relação a um novo tipo de mercado, a um novo modelo de negócios e a um novo tipo de operação. E todas as vezes que a gente pensa em fazer uma mudança na nossa empresa, a gente tem sempre que lembrar do professor Michael Porter, né? Que lá atrás, já há muito tempo, ele falava na questão da vantagem competitiva, da importância de você identificar dentro da sua empresa quais são os seus diferenciais em relação aos seus concorrentes. De que forma você pode ter um produto mais original e único, ou você ter um preço mais competitivo, ou você ter uma qualidade diferenciada, ou você ter um modelo de distribuição mais rápido, enfim, vão existir vários tipos de vantagem competitiva e vão existir vários tipos de conjunto de vantagens competitivas. No entanto, para que você possa efetivamente saber se você está no caminho certo, é preciso, antes disso, você fazer uma análise do que está acontecendo nesse mercado a que você está querendo ir e para onde você está querendo chegar. Desde o mês de setembro, a gente começou, no finalzinho de setembro, a fazer as nossas lives pensando sobre quais são as decisões que você precisa tomar agora no último trimestre para você poder começar o ano fazendo mudanças significativas. É nesse período de outubro a dezembro que as empresas param para fazer uma análise daquilo que aconteceu ao longo do ano, se o seu planejamento deu certo, se suas metas deram certo, se seus indicadores foram atendidos, mas, sobretudo, tomar decisões, e eu me refiro às decisões que a gente tratou na semana passada, estratégicas, que geram valor e que mudam a sua história e o patamar da sua empresa para uma outra situação. Então, a gente vai analisar agora 6 pontos que são importantes para você refletir na hora que você toma a decisão de internacionalizar o seu capital ou
expandir os seus negócios para outro país. Então, vamos lá. Primeira coisa, é preciso que a gente faça uma análise 360 graus do novo ambiente que você está querendo chegar. Então, vamos separar da seguinte forma: você precisa analisar o mercado para onde você está indo, clientes, você precisa analisar os seus concorrentes, o que é que eles têm, que eles não conseguem fazer, e o que é que você consegue fazer, que ele não consegue atender. Você precisa analisar como é que são os seus fornecedores, preço, CMV, custo. É preciso analisar tudo isso, mas é, sobretudo, preciso você analisar os seus distribuidores, os seus canais de distribuição. Então, vamos pegar 4 coisas que são super importantes quando você vai para um novo mercado. Quem é o meu mercado? Aonde eu vou atender? Quem são os meus clientes? Quem são os meus concorrentes? De que forma eu vou entrar nesse mercado para ter uma, lembre que a gente falou agora, professor Michael Porter, é uma vantagem competitiva em relação às pessoas que já estão lá. Você tem que sempre pensar, por que é que a pessoa vai sair de um fornecedor que já está acostumado, que já está tranquilo e estabilizado, para ir para uma empresa nova que chegou naquele local? É necessário que ele tenha alguma vantagem. No início, você tem a vantagem da novidade, e as pessoas vão lá e vão conhecer você. No entanto, se você não tem diferenciais consolidados e que realmente fazem a diferença, o movimento vai ser só de ir conhecer o seu produto ou seu serviço e depois voltar para o fornecedor anterior. Então, conhecer bem os clientes, conhecer bem os concorrentes, conhecer os seus fornecedores, porque muitas vezes o custo das mercadorias que são produzidos e são entregues fora, eles são completamente diferentes da sua estrutura de custos no Brasil. Então, tem que ver se a gente consegue, de alguma maneira, lidar com esses custos que são novos. E a gente precisa fazer esse levantamento. Mas, sobretudo, você precisa cuidar dos distribuidores e dos canais de distribuição. Quem são as empresas e as pessoas que vão ajudar você a pegar o seu produto e o seu serviço que está dentro da sua casa e levar diretamente na mão do seu cliente ou fazer com que o seu cliente venha até a sua empresa. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai identificar, ok? Vamos para o segundo ponto para você poder anotar isso aí. Segundo ponto, identificar um novo segmento, um novo nicho de competição e direcionar atividades através de novos vetores para esse novo mercado. É uma coisa muito importante de dizer isso, e quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de cliente, a gente precisa sempre entender o seguinte: ninguém que não acredita com muita firmeza no seu produto ou no seu serviço vai se aventurar num mercado novo fora do país, porque ele tem dificuldades em acreditar que aquilo, de alguma forma, pode ser realmente um diferencial competitivo lá fora. Segundo lugar, se você não tem firmeza ou clareza com relação à força e à potência do seu serviço, é claro que você vai precisar construir uma nova realidade e adaptar esse produto, esse serviço a esse novo mercado. E quando a gente fala em cliente, a gente sempre está conversando com vocês aqui na nossa live sobre o mapa mental que cada cliente faz na hora de consumir um produto ou um serviço, e quem acompanha a gente aqui já ouviu muito falar sobre isso. Então, funcionalidade, qualidade, custo, tempo, imagem, localização e relacionamento são atributos que são mapeados pelo cliente e ele valora isso de alguma forma. Se você consegue, fora do país, entender e mapear quais são esses vetores de tendência e como você vai atender esses vetores, a probabilidade de você conseguir ter sucesso é muito grande desde que você acredite no seu produto e no seu serviço. Mas muitas vezes o que acontece é uma coisa à parte, uma coisa diferente. Muitas vezes a pessoa não está muito bem no seu local. O produto dele está em declínio, não está crescendo, mas ainda assim, ele, mesmo sem acreditar, mesmo sem resolver os problemas de base e mesmo sem resolver o problema da sua perda crescente, da sua participação de mercado, ainda assim, a pessoa quer ampliar a sua operação para fora do país e isso não faz sentido absolutamente nenhum. Então, o que eu quero dizer para você é que é preciso que você primeiro identifique a força, a potência do seu produto e do seu serviço. Que você acredite que ele pode sim, no mercado, no exterior, ter um diferencial, e muitas vezes ele vem da originalidade. Muitas vezes ele vem do fato de ele não ser daquele país.
para então que você possa seguir adiante. Ok? Vamos para o terceiro ponto, super importante quando você vai internacionalizar as suas atividades. Você não pode seguir para fora do país com exatamente o mesmo portfólio que você tem no Brasil. É preciso adaptar. Existem questões culturais que são super importantes e que precisam ser analisadas na hora de fazer essa caminhada. De alguma maneira, você precisa entender quais são as características que vão formatar esse novo produto ou esse novo serviço que a gente acabou de falar. Muitas vezes existem determinados mercados que eles são muito abertos para mudança muito rápida em classes de produtos. Então, quanto mais novidade a toda hora, quanto mais novidade a todo momento, mais a gente consegue atrair mais pessoas para consumir o nosso produto. Por outro lado, existem mercados que culturalmente eles são mais afetos à regularidade, à estabilidade e à continuidade. Então, quanto mais regular, quanto mais padronização de produto e padronização de serviço tiver, mais clientes fidelizados no médio e no longo prazo você vai ter. E aí é preciso que você analise o mercado para onde você vai, porque é a partir disso que você vai poder calcular e planejar os ciclos de mudança e renovação da sua onda curta de criação de valor, do seu portfólio de produtos, do seu portfólio de serviços. Então, essa análise é muito importante e ela é óbvio que tem que ser feita, senão a gente vai acabar, eventualmente, fazendo muita variação de produto e serviço num lugar que se quer regularidade e estabilidade. Ou a gente vai ficar muito parado num lugar onde as pessoas precisam e querem novidade a todo dia, porque naquele ambiente a concorrência faz isso e ela é muito, muito ágil. Ok? Vamos para o item 4. E aí, ao fazer o seu planejamento, é necessário que você faça, ao fazer o seu planejamento de internacionalização, é preciso que você construa uma arquitetura financeira em relação às questões de investimento e às questões de retorno. É muito importante falar aqui, e sobretudo quando a gente fala de Estados Unidos, você tem um nível de investimento que você tem que levar em conta o câmbio para você fazer os seus investimentos e o que pode parecer um nível de esforço muito maior para poder fazer isso acontecer. E realmente é um nível de esforço muito maior, mas é importante que você saiba e pare para dar uma analisada no tamanho do mercado e na capacidade de consumo das pessoas nesse novo mercado. É claro que o investimento é muito maior, mas é claro que o jogo se dá em outros patamares, com outros parâmetros, com outros volumes de negócio. E isso é uma coisa muito importante para se analisar. É importante também verificar que muitas vezes há um nível de esforço relativo, não relativamente tão grande, mediano, você consegue ter um desempenho que eventualmente você não teria no Brasil. Então, desde que você esteja preparado, desde que você esteja capacitado para fazer muitas vezes um nível de investimento um pouco maior, você sim vai se beneficiar de um mercado que tem uma capacidade de compra e consumo mas muito maior do que muitas vezes onde você está, e isso tem que ser levado em consideração. Ok? Vamos para o quinto ponto, e muito importante. Em relação ao seu produto e ao seu serviço, é necessário identificar as questões de natureza tributárias e contábeis e cambiais. Tudo isso, existem estruturas muito claramente estabelecidas, com um arranjo já muito claro, que não tem, muito mais simples do que se pode imaginar. No entanto, é necessário entender se as suas margens de produto cabem dentro da estrutura tributária do país que você está seguindo adiante. Então, para que você possa acompanhar tudo isso, é necessário que você esteja bem assessorado e que as pessoas possam te passar tudo que é importante saber nesse processo de caminhada. E, por fim, sexto e último ponto, é preciso identificar os aspectos jurídicos, contratuais, relacionados a essa operação
fora do seu país. As estruturas jurídicas precisam ser extremamente bem definidas e formalmente bem definidas para que você possa ter proteção na hora que você tiver as dificuldades normais e naturais que todo negócio vai ter e com certeza você também terá. Então, o que a gente quer dizer com esses 6 pontos que são importantes para você refletir na hora de pensar em internacionalizar o seu capital e planejar a expansão da sua empresa, desde o momento em que você faz uma análise do seu produto, do seu serviço, faz uma análise da concorrência, dos seus fornecedores, do seu cliente, dos seus distribuidores, e que você consegue perceber que o seu produto, ele consegue, ou o seu serviço, ele consegue ter uma vantagem competitiva nesse novo local, aí você está com a porta aberta para poder começar a pensar em aspectos formais relacionados a um processo de expansão. No entanto, se você não resolver essa primeira parte, você não vai ter segurança, não vai ter a possibilidade de saber se ao fazer um investimento que precisa ter um retorno, que precisa ser pago, se você vai ter condição de fazer face a isso. Então, feito esse estudo, feita essa análise, sinal verde, vá com tudo, vá com tranquilidade, com paz no coração, porque a ideia é que você possa ter também um novo momento e uma nova experiência de vida. Afinal de contas, para você que trabalhou tanto e desenvolveu tantas coisas na tua vida ao longo de muito tempo, é preciso que em algum momento você também possa construir uma história nova para você e para a sua família e que também possa ter uma realidade, estar junto de uma realidade cultural e de qualidade de vida também diferente. Ok? Então, a gente vai passar agora para as perguntas que chegam para a gente ao longo da semana das redes sociais. Então, vamos dar uma chegada e vamos tentar responder aqui. Vamos abrir aqui. Guilherme, eu acho que é isso, Guilherme, né? Professor, professor Paulo, quais são as maiores dificuldades que eu vou encontrar para levar a minha empresa para os Estados Unidos? Guilherme, eu acho que é esse seu nome. Acho que um dos grandes problemas que tem na hora que a gente toma uma decisão de internacionalizar os nossos investimentos, levar a nossa empresa para fora do país, é o fato de repente, nunca ter pensado sobre isso e na hora que começa a olhar para esse aspecto, quer fazer isso meio que de imediato, quer fazer isso de uma forma meio urgente, meio imediata. Nem tanto, nem tão pouco. Se você quer entender, você quer pensar sobre isso, você começa a se aproximar desse assunto e coloca um tempo para você e para a sua empresa para poder conhecer esse mercado, para poder estudar sobre esse mercado, para poder conhecer esse local para onde você está indo, tentando com muita frieza e com muita clareza entender quais são as dificuldades e quais são os benefícios. Não tem só benefício, não tem só dificuldade, é preciso ser realista, um pé no chão. Então, para mim, no meu entendimento, eu acho que a maior dificuldade está em ter as informações necessárias ou buscar as informações necessárias, muitas delas de forma gratuita, completamente free, aí na internet, porque hoje o YouTube, por exemplo, ele está repleto de informações relacionadas a isso. Então, que você possa ter o maior volume de informações possíveis e dando um passo de cada vez. Qual é o sinal que eu recebo para poder seguir adiante e ir adiante? Bom, é à medida em que você vai caminhando e vai tendo mais paz, mais tranquilidade, mais certeza de que aquilo é uma coisa que pode ser viável. O que a gente não pode fazer? A gente não pode simplesmente tomar uma decisão, pegar informações picotadas aqui e ali e achar que vai dar certo, porque pode dar muito errado. Então, a maior dificuldade, na minha opinião, não é o aspecto financeiro, não é o aspecto da vantagem competitiva, nada disso. É a questão de você buscar essas informações e construir um projeto que faça primeiro sentido para você, tenha sentido para você. Porque se não fizer sentido para você, certamente não vai fazer sentido para ninguém que estiver acompanhando você. Tá certo? Então,
Obrigado pela presença, obrigado pela participação e vamos partir para mais uma pergunta que chega aqui. Próxima pergunta é aqui de Fernanda. Paulo, qual o nível de investimento necessário para abrir uma empresa e iniciar as atividades fora do país? Fernanda, essa pergunta é uma pergunta que varia e depende muito do teu segmento de negócio. Às vezes você tem uma atividade que é ligada ao varejo e é uma atividade pequena, de pequeno porte. Então, o nível de investimento é um nível bem menor de que você quiser operar, ter, por exemplo, um operador logístico, se você vier para ter uma atividade um pouco mais pesada, um pouco mais agressiva. Então, a gente não tem como dizer para você um valor específico, não temos como dizer um valor específico, mas a gente tem como dizer para você que isso faz parte desse conjunto de informações que a gente falou para o Guilherme lá atrás, e tem que ser um conjunto de informações completo. Não é só você saber o volume de investimento que você precisa ter para ir para o exterior. Não é isso. É também você saber se, mesmo investindo isso, se naquele local que você vai, se existe mercado para o seu produto e o seu serviço. Ok? Então, é preciso entender que não é só eu ter dinheiro para fazer, é tendo dinheiro para fazer, se aquilo consegue ter mercado, ter uma vantagem competitiva, ganhar um espaço, nem que seja mínimo, de participação de mercado nesse lugar que você vai para lá. Ok? Beleza. Então, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação e vamos para a próxima pergunta, aqui agora. Simone, como posso ter mais informações sobre esse processo e se existe uma forma de se conectar com as pessoas que estão à frente desse processo? Simone, esse processo é um processo livre, gratuito, a internet está repleta de informações relacionadas a esses temas, mas se você quiser mais informações, eu vou colocar aqui no chat para você. Aqui, você pode dar uma olhada no site. Tem um site aqui, ó. Esse site, você pode ter mais informações a respeito disso. Também temos outro site aqui, ó. O primeiro site que eu coloquei é usopportunities.com.br. Fala de uma maneira mais detalhada sobre do que se trata. Segundo site, vdtc.com.br, que é a empresa da gente, a empresa de consultoria. De qualquer maneira, não necessariamente só existem informações nesses dois locais. Você tem um mundo de informações que está disponível nas redes sociais e de forma aberta. Então, você pode se utilizar de todas essas informações. Temos perguntas chegando aqui pelo nosso chat aqui. Deixa eu ver. Ok. Muito bem, só um minutinho. Aqui, ó. O professor Mário dos Anjos, que acompanha a gente, ele traz aqui o seguinte: fale um pouco sobre a ameaça da política tarifária e o comércio do Brasil e Estados Unidos. A recente aproximação entre os presidentes pode ajudar a reduzir esses efeitos? Mário, obrigado pela pergunta. Eu quero dizer para você que, apesar de existir, em muitos momentos, uma certa animosidade, a história demonstra que sempre os países, de uma forma geral, eles vão se proteger economicamente no final das contas. É claro que muitas vezes essas barreiras tarifárias elas não se colocam de uma forma ideal, mas é claro também que o nível de pressão interno aqui no nosso país e fora também, ele começa a vir naturalmente do segmento privado, do empresariado, e a economia ela começa, de alguma forma, a pressionar através do Congresso brasileiro, através do Congresso americano, para que isso possa ter uma solução. É claro que isso é uma política de economia internacional e existe toda uma estratégia de geopolítica. Mas, somente pelo fato de estarmos aqui hoje onde nós estamos,
A gente sabe que nós atravessamos ao longo do tempo ciclos de barreiras maiores e barreiras menores tarifárias cambiais entre os nossos países, não só entre Brasil e Estados Unidos, mas entre Estados Unidos e outros tantos países, como vocês podem ver, essa grande movimentação que está tendo agora. Então, se de alguma forma, naquele momento, aquelas barreiras tarifárias estão muito altas e fica muito difícil operar, daqui a pouco isso começa a se acomodar, não porque eu vou entrar no mercado, mas porque já existe um fluxo gigante de operações entre Brasil e Estados Unidos e que precisa ser equalizado. Senão, a gente começa a ter prejuízo em todo o segmento, como o agronegócio, por exemplo, na pecuária, que faz parte do agronegócio, e isso começa a realmente não dar certo. Então, a gente entende, a gente acredita que a tendência para essa situação é realmente o equilíbrio. Então, pessoal, obrigado pela pergunta, Mário, obrigado pela presença, pela participação, e a gente quer agradecer demais a presença, a participação das pessoas. A gente gostaria também de convidar vocês para, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, no dia 2 de novembro, a gente vai estar aqui continuando a falar sobre quais são as ações que a gente tem que ter no último trimestre do ano para mudar e modificar o nosso planejamento, a nossa performance agora em 2026, na nossa live de número 186, e a gente conta com vocês, a gente conta com a participação e a gente conta com a tua presença aqui, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação, e a gente se encontra no próximo domingo, 2 de novembro, às 9 horas da manhã. Obrigado, pessoal.